Querido irmão, dentro do Senhor Jesus Cristo, Shalom. O tempo avança e nós também devemos avançar com os ensinamentos bíblicos. É assim, sobre o ensinamento da feitiçaria, origem da feitiçaria, hoje levamos uma segunda parte e talvez poderia nos levar muito tempo para explicar isso, porque nós estamos falando isso, porque o Satanás aproveita a nossa ignorância, o que nós não estamos a entender, para nos armar armadilhas. Assim, se vocês conhecerem muito bem essas coisas, então você seria pronto para combater com esse espírito. A Bíblia diz: o meu povo perece porque lhe falta a sabedoria. Então a Bíblia diz: conhecerá a verdade e a verdade vos libertará. Uma vez você conhece a verdade, essa verdade vai te libertar. Muitos são presos nas igrejas onde esse espírito está a ser manifestado, mas as pessoas não estão a ver que esse espírito está nessa igreja. O Satanás não gosta de ser descobrido. É por isso nós, segundo os temas que nós vamos levar, vamos falar da feitiçaria. Além disso, na Bíblia também está escrito. E todas as coisas que estão escritas na Bíblia, e nós temos o direito de lhe pregar. E agora, nesse tema de hoje, de manhã, queremos falar sobre a feitiçaria, mas dentro da igreja. Uma vez nós entendemos a origem desse espírito, saiu num dos filhos que o Adão, o Eva meteu no mundo, que foi Caim, que esse espírito foi devolvido através dele, e assim muita gente também recebe o mesmo espírito, porque isso se juntou no meio de nós. Aliás, você sabe muito bem que o Caim casou um dos seus irmãos, porque naquele tempo o mundo não foi ainda devolvido, não havia muita gente. Os homens se casavam nas famílias. Eu posso casar com a minha irmã, não tem problema, mas espiritualmente também nós podemos casar com as nossas irmãs em Cristo. A tua irmã dentro de Cristo, você pode pedir a mão dele, você pode casar com ela. É a imagem que passou no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, nesse momento, quero falar sobre a feitiçaria dentro da igreja, que é muito perigoso quando esse espírito entra dentro da igreja. Então, já na saída dos filhos de Israel, Deus já tinha prometido que esse espírito não pode estar no meio dos filhos de Deus, porque tem que haver a divisão. A profecia dizia: eu vou meter inimizade entre ti, a mulher, e o serpente, entre a sua posteridade ou descendência e a descendência da mulher. Não poderia haver a comunhão, mas isso que não aconteceu, que hoje as pessoas casam sem consultar Deus, casam sem saber o que você está casando aí, quem? E isso é o problema. Mas vamos ler na carta do Deuteronômio, no capítulo 18, vou ler no versículo 9, a Bíblia diz: quando entrará na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderá a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará no meio de ti que faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem
adivinhadora, nem prognosticadora, nem engoreiro, nem feiticeiro, nem escantador, nem quem consulta os espíritos adivinhador, nem mágico, nem quem consulta os mortos. Pois todo aquele que faz essas coisas é abominável ao Senhor. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus os fará fora diante de ti. Escuta bem, por que Deus expulsou essas nações? Hoje fala de palestino, ou fala de outras coisas, porque essas nações desde muito tempo fazem essas coisas. Fazem essas coisas. E o Satanás se esconde muito bem na religião. Quando se fala de Allah, por exemplo, Deus não se revelou como Allah. Deus se revelou a Abraão como El Shaddai. Isso quer dizer Deus Todo-Poderoso. Nós, quando oramos Deus, não tornamos as nossas vistas onde que sai sol. E na carta do Ezequiel, nós vamos ver esse grupo que orava a Deus e tornava a cara dele onde que sai sol. Isso quer dizer é Deus do sol. Em francês fala Dieu Soleil. E quando eles invocam esse Deus, esse é o Lucifer. Nós não podemos adorar a Deus e tornamos a nossa cara ou na esquerda ou na direita, porque Deus é Espírito. Nós podemos orar em todo sítio, mas no Espírito e na verdade. O Satanás tem muitos truques, muitas formas, muitas maneiras para enganar o povo de Deus. E além disso, o que ele faz dentro do cristianismo? Muitos pastores, muitos servos de Deus vão na Israel, contactam uma magia que se chama Cabal Juif. E essa magia, muitos pastores têm. Ele dá, às vezes, lenços que ele mete no pescoço, dá anelas grandes que ele pode meter. E eles falam que a Bíblia numa forma diferente. E ele até faz essas publicidades em muitas igrejas. Os africanos, que ele faz a igreja por ganhar dinheiro. Tem a igreja por se enriquecer. E porque também o amor de verdade não se encontrava dentro dele. E ele entrou nesse tipo de igrejas, nesse tipo de comunhão, desculpa. E quando ele entra nessas comunhão, ele não quer para que as pessoas saibam disso. Mas fala a verdade, se você é do Satanás ou faz as coisas ocultas, por que você está a guardar isso? Há muitas igrejas que têm símbolos maçônicos, mas eles fazem de uma maneira para que o povo não entendesse esses símbolos. Nós não precisamos meter o símbolo na nossa igreja. Às vezes, quando nós metemos a águia, isso simplesmente que Deus é considerado como a águia, porque é espírito da revelação. Porque eu vou vir pregar os 4 animais no Novo Testamento, 4 animais, ser vivos, a Bíblia chama-se em português talvez ser vivos. E também vamos falar dos cavalos, 4 cavalos. E vamos falar também por 4 insectos. Isso nós vamos voltar para falar isso. Mas o que nós estamos falando é isso. É que as pessoas já abandonaram há muito tempo o Jesus. É por isso, se você estuda um livro de Apocalipse,
quando se fala as repreensões das igrejas, a última igreja, Jesus não estava dentro da igreja, na última igreja do tempo do fim. Jesus Cristo está fora da igreja. Por que está fora da igreja? Porque as abominações, quando se fala dos falsos profetas, o que quer dizer falso? É a falsificação da palavra de Deus. Quando se fala uma coisa falsa, isso quer dizer tudo simplesmente a falsificação da palavra. Provérbio capítulo 30, no versículo 5 e no versículo 6. A Bíblia diz: vai haver muitos falsos profetas. Até esses falsos profetas vão fazer muitos sinais. As pessoas vão acreditar nesses sinais. Mas o bom cristão, ele acompanha a palavra. Porque quando Deus envia um servo de Deus, ele pode ter, aliás, sinais. Os sinais podem acompanhar esse servo de Deus. Mas o que esse servo de Deus vai ter dentro dele é a palavra. É a revelação da palavra. Mas você veja que uma pessoa que quer falar de milagre, sem palavra, meu Deus, sem palavra, sem revelação, ele somente confia no milagre. Mas quando nós falamos de milagre, o Judas também fez milagre. Judas também curou. Como é possível que um demônio, dentro dos apóstolos, ele também curava? Porque quando eles viram os sinais, vieram com testemunho, dizendo que, Senhor, o espírito impuro nos obedeceu, então testemunharam que eles curaram doentes. Mas Jesus Cristo, ele respondeu: não alegrai-vos, porque o espírito impuro vos obedece, mas alegrai-vos quando os vossos nomes estão escritos no livro da vida. É por isso, meu irmão, dentro da igreja do Jesus Cristo atualmente, há muitos mágicos. Vocês, sem saber, entram em comunhão na adoração com os mágicos. O pastor, quando é feiticeiro, você sai nessa igreja. Vocês descobriram que o pastor é feiticeiro. Ele tem alguns sinais estranhos. Vocês verão os símbolos estranhos. Por exemplo, os maçônicos. Os maçônicos, eles levam o símbolo do triângulo. Se você ver na igreja, eles formam o símbolo de triângulo. Por exemplo, mete o altar aqui à frente e mete 2 flores, por exemplo, à frente, o altar aqui atrás, por exemplo, 2 flores à frente, isso forma um triângulo, cuidado. E quando você veja numa igreja uma forma que eles fazem, por exemplo, uma forma de triângulo, eu estou vos revelar. Faz um triângulo, mas eles não vão gostar que as pessoas entendessem aquele triângulo. Faz numa forma um bocado diferente e atrás ele mete, por exemplo, uma forma do mundo, uma mapa do mundo. Isso é uma forma maçônica que revela o mundo, o olho do controle. Por exemplo, o triângulo eleva o olho. Esse olho quer dizer ele que tem o controle do mundo. Cuidado, é a igreja satânica, porque nós não precisamos esses tais símbolos nas nossas igrejas. Aliás, o que significa aquele símbolo? Vocês não sabem. Para casar, irmão, irmã, tem que esperar que Deus te revela a mulher que podes casar. Não casa à toa. Não procura somente quando está a ver um homem bonito com um grande carro, você quer casar.
espera que Deus te revele. Pode casar mesmo um pobre que não tem nada, mas que tem a palavra. Procura a palavra dentro do casamento que você quer falar, que quer fazer, desculpa. Procura a palavra. Procura a vida do Cristo dentro da pessoa que você quer viver com ele. Porque se você vai se meter no casamento sem saber a natureza do homem que você está se meter com ele no casamento, você vai sofrer toda a tua vida. Ou também talvez você pode perder a sua vida antes. E nós encontramos essas coisas nas igrejas. Até outros pastores defendem essas tais pessoas, porque eles sabem que estão em comunhão. Você veja um homem que talvez cometa o zero, mas o pastor não quer fazer tirar no lugar onde ele está. Porque ele sabe. Porque ele sabe. E agora, o que a Bíblia fala sobre o casamento? Quando vocês casam com as pessoas que não acreditam, com as pessoas que têm esse espírito, porque você não consultou Deus, porque você amou dinheiro, porque você amou outras coisas. Então, o que a Bíblia fala? Estou no livro do Coríntios, no capítulo 6. Vou subir, talvez, no versículo 16. Vamos lá ver o que o Senhor Jesus Cristo poderia nos dizer. Temos muitas pregações, meus irmãos. Estamos no tempo do fim, precisamos de pregar tudo. Não guardamos mais nada. Aqui a Bíblia nos diz, estou na carta do 1 Coríntios, capítulo 16, e no versículo... capítulo 6, no versículo 16, a Bíblia diz, ou não sabe quem o que se une à meretriz faz-se um corpo com ele, porque, como foi dito, os dois serão um só carne. Está a ver a revelação do apóstolo? Ele fala no casamento. O casamento você pode casar. Você pode casar. Mas se você não se uniram com a mulher, você não estão ainda um. Porque o que faz unir é a relação que vocês fazem. Quando você entra na relação, posso dizer claramente, entre sexo com a mulher, é assim que vocês fazem com ele mesmo corpo. O que isso aconteceu no Jardim de Éden. Essa união que o diabo fez. É por isso ele reclama o ser humano. Se não fosse isso, Jesus Cristo não deveria vir nascer no mundo para nos salvar. E olha só a forma de nascer. A forma dele de nascimento não é no meio do sexo. E para entrar no céu, não precisamos do sexo. Vamos lá ver na carta do João. Rapidamente vou acabar ainda aqui. Aqui a Bíblia nos diz, mas o que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Foge da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que prostitui pega contra o seu próprio corpo. Ou não sabes que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possui da parte de Deus, o que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por um preço. Glorificai, pois, o Deus no vossos corpos. Está a ver o que está acontecendo é esse? Esse é o problema quando você casa sem perguntar a Deus, porque quando você se une com o homem, você faz com ele mesmo o corpo. Mas quando você uniu com uma pessoa que tem espírito da magia, espírito da feitiçaria, isso deve ser, você deve passar numa oração que nós chamamos a libertação. Porque ele vai levar, a tua vida vai ser pior.
as suas coisas na vida não vão andar mais bem. Às vezes vem na igreja, ora, as coisas não vão. Por quê? Porque você não sabe que você está vivendo com um feiticeiro. Quando você vive com um feiticeiro, primeiramente você não pode ter um bom estado de saúde. Vai adoecer todo momento. Quando levanta amanhã todo o corpo como te bateram toda a noite. Ele vai te pedir para você orar muito bem. Quando você ora, você está a incomodar. Ele vai te pedir para ir na igreja. Ele vai ser um homem estranho para ti. Não vão possuindo o bom amor dentro do casamento. Rapidamente vou subir na carta do João para ver que o nascimento que nós estamos ser nascidos na igreja não é nascimento que veio do sexo. Porque isso é o pecado original. Agora vamos falar as coisas claramente para que as pessoas entendam. As igrejas muito não gostam de pregar. Ou talvez não tenham essa revelação. Somente essa revelação pode ser dado no Filho de Deus. Estou no livro do João, capítulo 1. Vou subir no versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não lhe receberam. Mas todo quanto receberam, os que creram no seu nome, deu-lhe poder de se tornar filho de Deus. Escuta, por quê? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem na vontade do varão, mas de Deus. Os que nasceram em Cristo não nasceram numa forma dos homens, como os homens fazem os filhos na terra, os quais não nasceram do sangue. O sangue quer dizer uma relação sexual. Da vontade do homem, decidiram que vão fazer filhos para ser o filho de Deus. Quer dizer, essas tão pessoas que nasceram numa dessa forma não podem herdar o reino de Deus. É impossível. O que não recebeu Cristo não pode entrar. Vou ver mais no outro sítio rapidamente. Para acabar essa intervenção. Estou no livro de João, capítulo 3. Aqui é o caso de Nicodemo. A Bíblia diz no versículo 3, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vou subir no versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemo, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe a nascer? Jesus respondeu, em verdade te digo, que se alguém não nascer de água e no Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Se esse nascimento não foi transformado, não pode entrar. E a Bíblia diz, no capítulo 1, todo aquele que receberam, o que acreditaram no nome dele, lhe deu, vou ler para que eu falo, porque eu falo exatamente como a Bíblia diz. A Bíblia diz, veio para o que era seu e os seus não receberam, mas todo quanto o receberam, o que crer no seu nome, deu-lhe o poder de se tornar filho de Deus. Agora, para se tornar filho de Deus, é um poder da transformação. Uma vez você acredita, você recebe automaticamente novo nascimento. E esse novo nascimento trará ou vai trazer em ti uma transformação da tua natureza. E não vai viver mais segundo os desejos do corpo, nem os desejos do mundo. Hoje dissemos aos meus irmãos que o Senhor Deus vos abençoe. Obrigado.